Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui, né? Eu sou a Ângela Rabelo Marcel de Barros Tamberlini, passei boa parte da minha vida nessa casa, desde o ensino primário, antigo primário, na escola de aplicação, que na minha época era de demonstração, fazendo a graduação, mestrado, doutorado, e agora no pós-doutorado, com orientação da professora Carmen Silvia, né? Vamos, então, dar início a mais um evento de comemoração dos 30 anos do Centro de Memória de Educação da FEUSP, com o tema A Relevância Histórica do Colégio de Aplicação da FEUSP, um debate sobre o significado das fontes documentais primárias na preservação da memória educacional e o avanço da interpretação histórica. Antes de eu apresentar as pessoas, eu quero fazer uma fala bastante rápida, só para ressaltar a importância do Centro de Memória da Educação, com acervos, né, que são doados. É importante destacar que esses acervos eles não são impessoais, eles são fruto de pesquisa de várias pessoas que doam os seus documentos para que outras também possam ter acesso para continuar futuras pesquisas. E é de uma relevância extrema a existência desse centro de memória, que merece, né, mais investimento, mais espaço, porque ele já contém inúmeros acervos. Eu vou mencionar muito de passagem, não estou falando nem 1/10 do que ele tem, alguns acervos doados que têm relação com o nosso tema de hoje, né? A doação da Julieta Ribeiro Leite, que é sobre o Colégio de Aplicação. Nós temos também, lembrando que essa discussão ela envolve também as pesquisas sobre ensino renovado, né? Então, nós temos a doação do acervo do professor Luiz Contier, temos o arquivo do Colégio Fidelino de Figueiredo, que era o antigo Colégio de Aplicação, né, que quando ele vigorou, depois fechado pela ditadura, não era o mesmo dessa escola que foi de demonstração e hoje é de aplicação. E temos também a doação da professora Olga Bechara, do ensino vocacional, que também era uma experiência de ensino renovado, e a relação com a Faculdade de Educação, ele era também um locus de aplicação de conhecimentos feito aonde os licenciandos da Faculdade de Educação estagiavam, tanto no aplicação quanto no vocacional. Tem o material da minha pesquisa sobre o vocacional que eu também doei, né? Temos aí ainda, lembrando que eu, a Joana Neves, a Cecília, nós participamos do início do projeto da professora Dilu sobre o colégio de aplicação. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu tinha, de início, eu pretendia comparar a aplicação e o vocacional, depois tal a riqueza da documentação de ambos, eu tive que fazer uma escolha, né? E para que a gente dê sequência aqui a essa mesa e as falas das professoras aqui presentes, primeiro eu vou passar a palavra para a nossa diretora, a professora Carlota Boto, diretora da Faculdade de Educação aqui conosco, que vai se dirigir ao auditório. Boa noite, professora Dilu, é uma honra tê-la conosco aqui, queridas professoras Circe e Cecília, que foram minhas professoras, professora Ângela, professora Carmen. Eu cumprimento o Centro de Memória por mais este evento que comemora os seus 30 anos, mas que comemora, mais do que isso, comemora a história da Faculdade de Educação e a história pela qual passou a própria universidade. O Colégio de Aplicação foi um marco na história da educação brasileira, um marco seja pela dimensão política, seja pela dimensão pedagógica que ele representou. E nós temos nessa mesa um conjunto extremamente seleto de pessoas que estão diretamente vinculadas e que representam, de um certo modo, a memória oral
dessa instituição. Por isso, para mim, é uma honra, uma alegria, em nome da Faculdade de Educação, poder estar aqui com vocês assistindo esse evento que eu desejo que seja proveitoso para todos nós. Muito obrigada. Você quer falar um pouquinho? Eu vou passar para você. Bom, vamos continuar aqui a nossa exposição. Eu vou passar a palavra para a professora Circe Bittencourt, também muito atuante no Centro de Memória, que vai falar um pouquinho. Eu agradeço o convite de estar aqui num momento que eu chamo de aqueles que criam o fato histórico, né? A Dilu, que foi minha professora também, mas mais do que professora, uma orientadora de pesquisas no resto da vida. E a relação que eu estabeleço com o Colégio de Aplicação, esse colégio, né, foi que eu fiz os estágios lá. Né? Eu, quando era professora de História, e fui, a Dilu já não, você não era você não era professora, pelo menos não foi minha, estava no colégio. Não era professora do experimental, eu era do colégio público. Tá. Então, quando eu fazia estágio, né, mas foi lá que eu aprendi, né, o que era, evidentemente, e primeiramente, e marcou toda a minha trajetória como professora, o que era um ensino renovado, que não era só apenas de conteúdo, mas de uma metodologia inacreditável, né, das relações estabelecidas, onde eu aprendi também a fazer estudo do meio, que foi a minha marca depois aqui junto com a Nídia Pontusca, né, que também trabalhava nessa mesma direção que nós tivemos, e que nós passamos de lá do Colégio de Aplicação, nós passamos para as escolas públicas, que nós somos professores de escolas públicas comuns, né? E daí e o fechamento dramático, né, da escola, que marcou uma etapa fundamental, eu acho que da própria história da Faculdade de Filosofia, né, da USP. Obrigada, professora. Então, eu vou agora passar a palavra para a professora Maria de Lourdes, para a professora Maria Cecília Cortês, né? Também desta casa, também atuante no Centro de Memória da Educação, e que vai agora nos brindar com as suas reflexões. Bom, não são tantas reflexões, mas é mais um depoimento pessoal, né? Porque eu tenho uma história com a Dilu que é muito marcante na minha vida, né? Eu fazia um colégio público, né? Família de classe média pobre, né? E era uma aluna meio estranha, né? Porque tinha um pai que era intelectual, né? Mas vivia em um meio que era bastante, ainda meio precário, né? E me sentia muito solitária, né? No ensino, porque eu fazia escola pública, mas era uma escola pública muito desanimada, muito burocrática naquele tempo, né? E uma vez eu atravessei, era Barra Funda, eu atravessei a Avenida São João, né, e fui até o Colégio de Aplicação e pedi transferência por conta própria, né? Diziam que era uma escola elitista, mas as pessoas olharam a minha coisa e falaram sim, né? Você pode se matricular, daí uma semana você, por favor, peça para os seus pais virem aqui assinarem, né? E de repente, quando eu entrei na escola, né, tem alguma coisa na escola, né, no colégio, né, que é difícil descrever, né, porque era uma vivência que ficou tão marcante, né, que todas as vezes que eu vejo
entrevista do Cacá Diegues, do Abramovina. É raro as pessoas se referirem ao colégio que fizeram, né? Mas todas que fizeram aplicação falavam, né? E entre essas professoras, professores, eu fazia parte de uma parte do colégio que não se intitulava tanto um colégio renovado, né? Estava um pouco à margem, né? Margem, vamos dizer, é um pouco fora desse núcleo que juntava uma porção de estagiários, etc., né? E quem era a figura mais marcante desse núcleo, né, era a professora Dilu, né, e que era assim uma pessoa linda, né, que que mais ou menos servia de modelo quanto pessoa, enquanto simpatia, enquanto cultura, né, para todas nós, todas nós, suas alunas, né, e seus alunos, né? E era uma coisa que eu não sabia distinguir bem, né? Porque como aluna a gente não tem a noção, né, do que, mas ela tinha uma coisa que eu acho que é uma das poucas sobreviventes, né, de um tempo onde, na faculdade de filosofia, a atividade de ensino, né, o dar aula, ocupava o lugar central, né? Então, era uma professora que chegava e contava casos, ela era muito engraçada, né, e sempre dizia... eu me lembro uma vez que ela contou que tinha ido num lugar e que tinha visto um vaso italiano que era da Renascença, né? E que ela pegou aquele vaso e, de repente, caiu da mão e o vaso se espatifou. É verdade, Dilo. E aí ela dizia assim, eu não sei o que dizer depois para a pessoa, porque foi uma taça, não é isso mesmo, né? E aí, nessa conversa, né, a gente quem conversava e comentava de filme, comentava de coisas, de noticiário, né? E a gente notava que era uma espécie de ensaio, né, de uma acrobata, e que quando de repente ela começava a aula, né? E era uma coisa impressionante, né? Porque não era simplesmente uma professora brilhante, né? Era uma pessoa que tinha um brilho, né, mas capaz de dar, né, os fundamentos. Era um brilho onde as ideias claras, né, eram transmitidas com lealdade com os alunos, né, sempre acompanhados de bibliografia, né, sempre dizendo de onde vinham essas fontes, né, e capaz de uma clareza de exposição, né, de fazer com que a gente entendesse, né? É como se alguma coisa que tivesse obscuro e opaco, de repente... Né? Então, tudo aquilo que a gente não entendia no jornal, de repente aquilo fazia sentido, né? O mundo fazia sentido, né? E a gente esperava as aulas da Dilu, né? Todas a semana, quer dizer, era uma festa, ninguém perdia a aula, né? Era aquilo que iluminava o dia, né? Claro, com outros dentro de uma equipe de professores extraordinária, né? Extraordinários, né? Como professores de francês, né? E eram pessoas que incutiam na gente uma espécie de destemor intelectual, né? De capacidade de entender que, por trás do estudo mais árduo, né, havia sempre uma possibilidade de extração de uma alegria, né? E foi isso, né, que me inspirou. Eu não participei do fechamento do colégio, né, mas, quando eu entrei na pedagogia, eu disse assim, o que eu quero fazer na vida é ter a oportunidade de fazer uma escola, de encontrar uma escola, né, que fosse igual, né? Então, depois, mais tarde, a gente
se encontrou, né, quando nós fomos fazer a história do Colégio de Aplicação, né, nós conseguimos reunir uma turma, né, uma espécie de grupo de memória, né, né, e que acabou se desfazendo, acho que uma parte porque morreu gente, né? Morreram. Então, acho que todo mundo chegou e disse assim, acho que eu não quero, porque o último que morrer, eu não apareço mais. E aí, depois, essa inspiração da Dilu, né, que eu acho que tem um sentido muito forte na educação, né? Porque, mesmo que tenha sido uma experiência breve, né, e uma experiência fugaz, né, ela foi uma experiência que mostrou, né, como a própria Dilu diz, né, que até que ponto pode chegar uma escola pública quando a universidade e os intelectuais que saem dela não estão nela efetivamente engajados, né? Ela, embora pareça que a gente está no centro de memória, né, como alguma coisa que trata do passado, né, na realidade a gente mostra o que é possível, né? Esse passado abre a perspectiva e o leque de futuro, né? E eu acho que a Dilu, né, entendeu isso, né? Ela dedicou uma grande parte da sua pesquisa, que é imensa em outros sentidos, né, ao Colégio de Aplicação, né? E é uma felicidade. Uma vez, quando naquela época eu falei, Dilu, você não quer doar isso para o Centro de Memória? Mas o Centro de Memória ainda era um grupo pequeno de pessoas, e ela falou assim, bom, eu quero saber uma coisa oficial do Centro de Memória, né? Mas acho que valeu a pena esperar, né? Porque hoje em dia que eu tenho a felicidade de ver esse dia chegar, né? Finalmente. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, dando prosseguimento ao nosso evento, né, vamos passar a palavra para a professora Maria de Lourdes Mônaco Janotti, que eu tive o privilégio de conviver desde a infância, era a melhor amiga da minha mãe, por sinal, né? E, além disso, a gente tem muita afinidade política, intelectual, conversamos muito, né? Nos meus trabalhos eu também tive várias conversas com a Dilu, uma interlocução rica e fecunda, que também contribuíram muito para o meu trabalho, né? E acho fundamental essa doação, é parte da história dessa faculdade, da Universidade de São Paulo. O Colégio de Aplicação tem uma ligação umbilical com a Faculdade de Educação, e essa documentação, que foi alvo de trabalho com tanto afinco e carinho da professora Dilu, que separou todas as caixas, catalogou, tem um rico material para um acervo, para consulta, para várias pesquisas futuras, e é importante destacar, né, o quanto é fundamental trabalhar com a memória, com a história, especialmente na atualidade, onde a gente vive uma depreciação das ciências humanas, com governo com caráter fascista, né? E então esse momento é bastante rico e bastante importante e simbólico da valorização da memória, da história, da cultura da Faculdade de Educação. Então, passo a palavra para a professora Dilu, para a querida professora Dilu. É preciso apertar? Não, já está ligado. Bem, eu queria... Como? Mais para frente. Aqui. Primeiramente, eu gostaria de saudar
a professora Carlota Boto, que é diretora da faculdade e que possibilita todo esse empenho em reunir documentação aqui, tanto na biblioteca quanto no Centro de Memória. A professora Carmen Vidigal, devo muito da sua atenção para comigo. O meu último artigo foi publicado por ela, e é a maior síntese que eu fiz do material que eu estou entregando, está nesse artigo último. Espero que não seja o último, por enquanto é o último. Bem, a Ângela, que também me incentivou muito a participar das atividades aqui da Faculdade de Educação. Ainda sobre a Faculdade de Educação, eu queria dizer que eu sempre fiquei com um pé em cada faculdade. Um pé na Faculdade de Filosofia, onde eu fiz a minha carreira, e um pé aqui na Faculdade de Educação, porque eu tinha paixão pelos seus conteúdos e pelas pessoas que faziam parte desse meu mundo. A professora Cecília, minha ex-aluna do Colégio de Aplicação, sempre brilhante em tudo que fez e muito generosa. A Cecília, inicialmente, na primeira fase da minha pesquisa, nós pensamos em fazer um projeto juntas. Então, vocês, depois eu vou discutir o primeiro texto que eu escrevi sobre o Colégio de Aplicação, sobre o projeto, foi com a Cecília. O primeiro texto que eu escrevi, Cecília, foi sobre uma peça teatral, Inimigo do Povo, do Ibsen, que nós fizemos no curso clássico, né? Que era excepcional, que tinha alunos excelentes e meus colegas também brilhantes. Fizemos, inclusive, uma pesquisa de jornais da Revolução Francesa, que eles liam em francês. Isso precisa ser dito, porque é uma coisa que se perdeu na escola secundária. Eles liam textos de história, tendo documentos primários de jornais em francês. E tínhamos uma colaboração fantástica da professora Sabina Kundman, que era outra apaixonada pelo ensino. E assim nós fizemos várias coisas. Até brigamos um pouco com as escolas experimentais, porque achávamos que eles tinham tantos privilégios e nós nenhum. E a nossa briga deu certo por um lado. Nós conseguimos aulas duplas, né? Mas não conseguimos o que nós queríamos, uma remuneração para estudar e fazer pesquisa lá com os alunos. Mas foi bom. Foi ótimo. Então, a Cecília, para mim, tem uma história muito bonita. Quando eu vejo como ela se destacou na faculdade, o que ela estudou, temas que eu acho fantásticos, que é a psicanálise, a psicologia no ensino, e assim por diante.
A professora Circe foi minha amiga desde as relações que nós tínhamos na faculdade lá de filosofia, em torno da professora Emília Viotti da Costa. Então, realmente, quando a Emília foi casada, eu era auxiliar de ensino dela. E essa amizade perdurou durante muito tempo. E me pedi até que ela viesse hoje, desculpe a chuva, pedi que ela viesse hoje, porque faz muito tempo que eu não a vejo. A pessoa mais que recentemente insistiu para eu doar o arquivo foi ela. Apareceu na minha casa com o professor Tacla, que eu nem conhecia, mas com a Nídia, que eu conhecia, e sempre gostei muito, infelizmente já nos deixou, e eu mostrei tudo que eu tinha. Aí o Tacla fez aquela pergunta trágica: por que você ainda não escreveu o livro? Porque eu optei por escrever artigos. Mas, realmente, então a Cis falou, vai doar logo, tal. E agora eu estou fazendo o que ela me obrigou e pediu. A todos os presentes e pessoas que vão nos acompanhar ou nos acompanham pelo YouTube, eu quero dizer que estou muito feliz em vê-los, porque a qualidade está dentro das pessoas, não no número delas. Ao mesmo tempo, eu queria também agradecer e saudar, né, os arquivistas e alunos que trabalham no Centro de Memória. Eu conheci o Centro de Memória quando foi fundado. Então, eu fiquei muito entusiasmada, porque foi o primeiro centro de memória da USP, toda. E ele agora se realiza em 30 anos como o reduto de acervos de grande importância para a compreensão do ensino, não só em São Paulo, mas no Brasil. Aos funcionários técnicos que lutaram tanto e alunos que tornaram possível este evento, olha como eu estou moderna, híbrido. Chama híbrido. Então, a primeira coisa que eu pensei em falar para vocês, que algumas pessoas jovens que ainda não conhecem, é uma síntese da história do Colégio de Aplicação. Me refiro a vocês, porque a mesa toda conhece essa pequena, essa grande história. Por que é grande história? Porque desde a reforma Capanema, todas as faculdades de filosofia eram obrigadas a ter um espaço escolar para a prática de ensino dos seus formandos. A faculdade não tinha. Era tudo na faculdade de filosofia, vocês sabem. Era filosofia, não era letras, ciências humanas, era ciências e letras. Então, uma pessoa que lutou muito e que eu acho que deve ser mais valorizado pela nossa memória, foi o professor Onofre. Porque quando eu estudei, o professor Onofre dava uma disciplina que ninguém gostava. Então, as pessoas não se dedicavam a ela como deviam.
Mas quando eu fui pesquisar no Colégio de Aplicação, para a minha pesquisa, eu percebi o quanto esse homem lutou de início sozinho para fazer uma escola. Fundou uma revista e manteve com seu salário de educação. As primeiras coisas que surgiram estavam na mão dele. Então, eu pensei assim, como fomos ingratos. Fomos demais com ele. Então, eu fiz questão de destacar o papel dele nisso. E ele tinha uma formação para a época muito boa. Os artigos que ele escreveu, é claro que não são aqueles, os teóricos, porque eu trabalhei os teóricos de diversas fases do colégio. Não são aqueles que hoje vocês usariam. Mas, naquela época, ele usou os franceses, principalmente, que estavam em moda. Bom, como é que surge, então, o Colégio de Aplicação? Com a luta desse professor e mais os que o cercavam, conseguiu um convênio com a Secretaria de Educação. Isso foi em 1957. Mas a escola já estava funcionando. Por quê? É uma história complexa essa. A escola se chamava Roosevelt, era um colégio Roosevelt, depois Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia Fidelino de Figueiredo. E depois, no final, chamou-se Colégio Fidelino de Figueiredo, quando foi integrado à rede escolar, né, do Estado. Bom, agora, a partir de 57, vocês têm uma história muito rica de tentativas de organizar estágios, projetos, planos. Ainda não estava muito esclarecido tudo, não é? Agora, em 62, aí modificou tudo, foi assinado um outro convênio. O que modificou? Os primeiros documentos que vocês pegam é assim, é o convênio da Secretaria de Educação com a USP. Depois, Secretaria de Educação com a Faculdade de Filosofia. Formaram uma série de conselhos, fazia parte o professor Florestan Fernandes, Antônio Cândido, todos queridos daquela época faziam parte desse conselho. Os diretores da Faculdade Eurípides Simões de Paula, durante aquele período todo. Muito bem, mas muda quando o Departamento de Educação toma conta do colégio. O que é que muda? Tudo. Fundam-se as classes experimentais, o Departamento de Educação era responsável pela escola. E surge, primeiramente, o setor dirigido pela professora Maria José Berebre. Foi antes da Amélia Domingos de Casas. A professora Maria José Berebre, que era assistente do professor Onofre, e depois o professor Quirino, que o substituiu. Eu não quero falar muitos nomes, porque acho que vocês nem
e eles não conhecem essas pessoas. Mas eles foram titulares nessa casa. Então, a professora Vereme, que foi uma das primeiras livre-docentes desse período, ela era responsável pela orientação educacional do colégio. Depois, o Departamento de Educação criou também um outro serviço, chamado Serviço de Orientação Educacional Maria José Vereme. Depois, Serviço de Educação, o SO e o SOP, pedagógico, sempre tem que ter o pedagógico. Pedagógico, que o professor Quirino, que estava em licença e estava se aposentando, passou para a professora Maria Amélia Domingues de Castro, mas só depois que ela teve uma licença para fazer o doutoramento dela. Então, por que isso? Porque o Jean Piaget entrou na moda. Aqueles teóricos do professor Honoré Claparède, aquela turma antiga, cai. Então vem Jean Piaget. Aí, o que se estabelece? Um conflito de autoridades do colégio. Vocês precisam imaginar um colégio pequeno, no qual o curso noturno não tinha nada a ver com o colégio experimental. Onde o colégio, a parte do clássico do colégio, não era experimental. Então, havia professores catedráticos, eram chamados das escolas do Estado, do Roosevelt. E uma coisa triste, ver os novos professores utilizavam os antigos um pouco. Achavam que eles eram tradicionais, que estava... Eu tenho muito remorso, sou franca. Achava que o latim não era necessário. Olha que absurdo para uma professora de história. Bom, mas a mocidade é isso. Né? Eu tinha 21 anos. Depois, minha gente, qual é a luta dentro do colégio? Nós todos éramos funcionários públicos. Eu fiz concurso para ser professora, mas eu já tinha uma cadeira. Então, tudo referente às nossas férias, às nossas vivências, está no arquivo do Colégio Fidelino de Figueiredo. Até os manuais de aulas, manuais não, que a gente... O ponto, né, de aula que a gente fazia. Bom, então, esse era um grupo. O outro grupo era dos professores must, que estavam ligados à escola experimental. Então, eles tinham um regime mais facilitado de trabalho e fizeram um trabalho excelente, porque eu pesquisei tudo que eles fizeram, e a professora Circe já falou, com muita inspiração e sede, mas muita criatividade individual. Professores brilhantes também. Só que uns, vocês perceberam o conflito de interesse qual é? Uns não eram experimentais, outros eram. Então, os alunos... Eu me lembro que eu participei de um...
exame de admissão que existia naquele tempo, dos alunos da escola experimental, o aluno que foi o último colocado tinha média 8,7. Então, não é à toa que faziam crítica ao elitismo. A Cecília foi para o clássico, lá não havia, porque nós obedecemos ao diretor e não obedecemos nem à professora Amélia Americana, nem à professora Maria José Bereba. Não tínhamos nada a ver com ela. Então, às vezes, apareciam os estagiários da minha aula. Porque lá na parte experimental está lotado. Então, podemos ficar aqui por causa da jornaleira. Eu falei, claro que sim. Então, eu tive também alguns estagiários que ficaram meus amigos, outros sumiram, lógico. A gente não pode ser amiga de todos. Bom, esse colégio, então, vocês vejam, o diretor era nomeado pela Secretaria da Educação. O que mandava um diretor com a força da Maria José Bereba e com a força da Amélia Americana Domingues de Castro. Na verdade, apesar de elas serem pessoas amáveis, tudo isso, a Marinha nem tanto, mas apesar de serem pessoas competentes, vamos dizer assim, o diretor tinha uma posição fraca na escola. Era o Clóvis? Não, antes do Clóvis. O Clóvis eu vou falar na crise do colégio. Mas o Clóvis foi uma vítima dessa posição fraca também. Quando eu entrei no colégio, não, era o José Dias, que ele foi muito interessante. É o nosso professor. Ele ainda trabalha aqui, não? Já você disse. Então, era ele. E ele era um diretor nomeado pela Secretaria da Educação. E deu o melhor depoimento que eu tive sobre o conflito de autoridade dentro do colégio. Porque ele não tinha motivo para se ressentir. Ele era uma pessoa muito respeitada, e boa, e competente. Mas havia as duas professoras, que eram must, eram superiores a eles. Havia também os conselhos que não funcionavam. Chamavam os conselhos na Faculdade de Filosofia, não comparecia ninguém, só o diretor. Ninguém na Faculdade de Filosofia ligava muito para o colégio de aplicação antes dessa data que eu lhes falei, antes do segundo convênio. Aí, o Departamento de Educação foi responsabilizado pela escola. Então, aí se preocuparam e muito. Bem, aí eu gostaria também de falar para vocês que essas classes experimentais, elas gozavam assim de um privilégio dentro da escola. Por que eu falo muito nisso? Para vocês, mas eu escrevi. Porque o curso noturno do colégio era ótimo. E tinha professores muito bons. E eu tive entrevistadores do curso noturno, alunos excelentes. Então, o que faltou foi aglutinar
essas pessoas todas dentro de um projeto único. Não havia um projeto único. Como a Faculdade de Filosofia estava no período da modernidade, dos estudos sociais, etc., então tinha ótimos professores de português, de língua, de tudo. E os alunos, vocês viram que a Cecília contou, os alunos do curso clássico eram alunos de uma classe normal, e eram muito bons, e corresponderam muito bem. Eu me lembro que coordenamos, através da história, uma experiência com matemática. O professor de Química Física não quiseram, porque uma das nossas reivindicações aceitas foi que o curso clássico e científico tivesse as mesmas disciplinas e os mesmos professores. Então, o pessoal do curso clássico era muito bem formado em física, química, biologia, eles chamavam. Depois, olha como estamos. Né? E tinha aula de filosofia, professores muito interessantes. Bom, agora, como eu preciso mostrar o que eu trouxe do acervo, eu queria dizer o que desencadeou o fim do Colégio de Aplicação. Entre outras coisas, foi que em 1960, eu sou péssima em data, mas eu sei, 1966, tinha que assinar o terceiro convênio. Em pleno IPM aqui, em plena cassação de professores, alunos presos, alunos e professores torturados, em plena ditadura, tinha que se assinar o terceiro convênio. Houve a questão da Maria Antônia, vocês sabem, com os alunos do Mackenzie. Eu não gosto de falar os alunos do Mackenzie, mas o comando de caça aos comunistas tinha muitos alunos do Mackenzie, então, que atingiram a nossa escola. E os alunos do Colégio de Aplicação eram muito politizados. Então, eles participaram do movimento estudantil. Eles iam no centro, porque o Colégio de Aplicação era perto da Faculdade de Filosofia, que era na Maria Antônia. Toda vez que tinha reunião do Grêmio para discutir coisas políticas, alguns alunos iam. Tacaoca, então, Carlos Tacaoca, em primeiro lugar, estava lá presente. E então havia uma ligação interessante entre universitários e alunos do colégio. Conclusão, em 66 iam assinar um novo convênio, os alunos reivindicaram participação. Porque é a época de luta contra a ditadura. Então, eles acharam que o convênio de 66 tinha que ser discutido entre os professores, muitos professores foram contra o Departamento de Educação, não os que nele trabalhavam, logicamente, mas os outros foram contra, porque não foram consultados em nada. E apareceu um anteprojeto. Esse anteprojeto tirava o poder da orientação educacional e concentrava na orientação pedagógica. Então, mudava a
força, a violência do poder dentro do colégio. Bem, essa crise se prolongou, houve greves, houve prisões. Durante a greve, alguns professores do Departamento de Educação foram, primeiramente, no secretário Lua Sintra, que falou, não, vamos acalmar os ânimos, tal. O senhor concorda que nós vamos chamar a polícia, força, porque o DOPS veio porque queria, mas o início, o chamado era na polícia. Aí o Lua Sintra estava sem nenhuma força na secretaria, consequentemente, mas ele discordou. Mas os professores tentaram diversas reuniões. O nosso arquivo tem todas as reuniões. A reunião mais importante foi feita na Igreja São Domingos dos Dominicanos, com pais de alunos, professores, mas nunca se chegou a um acordo. Consequentemente, foi chamada a polícia e, junto com a polícia, vieram os agentes do DOPS, que tiraram os alunos com uma certa violência, lógico, que depois foi negada pelos diretores, né, alguns, e tiraram os alunos com violência e encerraram a greve num instante. Claro. Aí os pais se desentenderam, os professores se desentenderam. E eu quero lembrar vocês a semelhança com o nosso momento atual, quando a educação está sendo atacada de todo jeito. Os nossos colégios inovadores eram chamados de comunistas. Então, era um ninho de comunistas e professores que assediavam os alunos para que não faziam parte dessa ideologia. Bom, então, é o período mais negro que vocês possam imaginar, foi a crise de 67 no colégio. Eu entrevistei, vocês vão ler entrevistas de pais de alunos, de funcionários, de professores, de alunos, e o professor, o diretor, que realmente foi eu acho que ele foi bastante injustiçado, foi o Boris Bojinka, porque ele tinha que renovar o contrato dele com o colégio no momento da crise. E não foi renovado. Então, ele perdeu o cargo aqui também, na Faculdade de Educação. A tragédia foi tal que a direita e a esquerda, na congregação da faculdade, se enfrentou. Vocês têm as atas, eu não estou absolutamente fantasiando. Vocês têm as atas daqueles que lutavam pela permanência do colégio e aqueles que queriam sua extinção. Então, é esse momento muito parecido com essa tragédia que nós estamos vivendo e que me preocupa demais. Para vocês terem uma ideia onde se chegou, a professora Maria José Verebe foi considerada persona não grata do Departamento de Educação.
Olha, não existia essa figura na Constituição da universidade. Ela era uma professora livre-docente. Então, o máximo que podia acontecer, ela teria que trabalhar em outro lugar, outro departamento, outra cadeira, coisas assim. Eu não tinha muita proximidade com ela, mas eu apenas estou registrando historicamente o que aconteceu. Devido à repressão, inclusive envolveram a família dela nas denúncias, ela acabou indo para a França. E lá ela foi entrevistada pela professora Sabina, que eu fiquei admiradíssima do depoimento dela, porque ela escreveu um artigo que todo mundo cita sobre o colégio de aplicação, ela e a aluna dela, Ward. Mas todo mundo cita isso. E eu peguei o depoimento dela para a comissão de sindicância, que é a última parte da minha pesquisa. Eu descobri um enorme arquivo de uma sindicância que foi feita pela faculdade no final de 67. Então, o mesmo depoimento que ela deu à comissão, igualzinho ao depoimento que ela deu para a professora Sabina. Outras pessoas não. A dona Maria Amélia se emocionou muito e lamentou uma série de coisas. Ela não. Ela foi de uma firmeza. Né? E isso é pão, pão, queijo, queijo. Não é na época do Collor. Bom, assim termina o colégio, de repente, pela invasão, não pensem que foi assim. Teve ainda alguns anos, porque havia classes para experimentar. Então, havia, coitado do Colégio Fidelino de Figueiredo, novamente, um diretor do colégio e um diretor das classes experimentais, até terminarem os anos, que eram 2 ou 3. Tudo isso tem arquivos sobre o assunto. Eu acho que é hora de eu concluir dizendo só da dor, porque eu tinha feito um documento maior, mas ficou um pouco tarde. Então, eu vou concluir só falando a vocês as etapas da pesquisa que foi entregue, o que tem esse acervo, rapidinho. Inicialmente, ele foi voltado para coletar depoimentos memorialísticos de alunos do clássico e professores. É onde eu devo a colaboração à professora Cecília. Também, a seguir, houve a necessidade de analisar a concepção do Onófrio, e isto é, aquele clima, porque o professor Onofre e o Departamento de Educação, antes de ser criada a Faculdade de Educação, sofriam um pouco de discriminação na nossa faculdade. Ainda eu pesquisei um desdobramento que eu nunca não tinha intenção de fazer, mas das classes experimentais. Por quê? Porque eu fui amiga da Magaldi. Quando nós estudamos juntas, depois eu a encontrei, fizemos concursos juntas para entrar no colégio de aplicação.
Só que eu fiquei admirada porque ninguém me falou em trabalhar nas classes experimentais. Só me falaram em trabalhar no clássico, no científico. E eu aceitei porque eu gosto da aula. Ainda a gente, quando eu peguei as atas, que é uma parte grande da minha pesquisa, atas da congregação da faculdade, atas do CTA, do Departamento de Educação, foi uma luta, porque precisou o presidente da comissão de sindicância exigir a apresentação dessas atas, que eram muito resumidas, circunscritas a uma objetividade que não dava elementos para a comissão de sindicância. Então, encerrou-se essa pesquisa com essa comissão de sindicância. O que foi? Alunos, professores, diretores, todos foram convocados para depor. Só que alguns foram muito penalizados. É o caso da Maria José Berebe e o caso do Clóvis Bogenken, o ex-diretor. Por quê? Porque eles prestavam depoimento no DOPS e depoimento na faculdade nos mesmos dias. Foram marcadas entrevistas na véspera do Natal, na véspera do Ano Novo, no primeiro dia do Ano Novo. Só que tem que fazer justiça. O presidente dessa sindicância era o professor França, Oliveira França. A sindicância começou com o professor Antônio Cândido, Florestan, como presidente o França, e também com Aziz Abissaba. Então, era o que se chamava a ala esquerda da congregação. Então, vocês fazem ideia que eles tentaram o máximo possível pegar depoimentos baseados em documentação. E por que houve esta investigação? Porque houve um pedido por escrito ao secretário da Segurança para agir no colégio. Então, a gravidade para a Faculdade de Filosofia foi enorme. E esse processo se arrastou até a fundação aqui da Faculdade de Educação. Então, não houve uma conclusão. Quando eu peguei todo aquele volume e tal, não houve conclusão. Por quê? Porque professores foram caçados, a Faculdade de Filosofia foi invadida, no mesmo momento em que se discutia a reforma universitária. E essa reforma universitária cindiu a Faculdade de Filosofia. Por quê? Era Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O pessoal de ciências queria seu espaço, queria seus títulos, queria seu prédio, e eles tinham também força. Então, a faculdade foi... As ciências criaram os seus institutos e faculdades, os professores da época. Já
o assunto do colégio de aplicação não interessava, tá certo? O que interessava era garantir os novos institutos, suas carreiras, suas possibilidades. A mesma coisa na Faculdade de Educação. Consequentemente, eu penso na agonia de uma instituição que funcionou durante 3 anos num outro prédio, que até hoje é o Colégio Estadual Fidelino de Figueiredo, com uma diretora que ninguém gostava, porque era a diretora que, na crise, segundo uma ala grande do colégio, não agiu com equidade, e os alunos terminaram sem grande entusiasmo. O arquivo que eu estou entregando tem tudo isso. Tem as caixas classificadas, tem todas as entrevistas com suas fitas, transcrições, CDs. Antigamente era fita cassete, né? Era a grande tecnologia da época, fita cassete. Então, eu tive o maior prazer de trazer hoje aqui e entregar tudo isso. Sempre tem assunto para falar sobre o colégio, mas eu sei que vocês já devem estar cansados de me ouvir. Pronto, acabei. Obrigada. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Da professora Carlota, professora Circe, professora Cecília, nossa querida professora Dilu. Queria saber se algum de vocês quer fazer alguma questão, algum comentário. Carmen. Eu queria só acrescentar uma coisa. Daqui presente, eu sei que eu esqueci de falar a vocês do apoio que eu tive muito grande, né, do realmente afetivo dos meus alunos. Tal. E está aqui presente um deles, que veio de Santos especialmente para essa sessão, né? Então, Marcos Rafael da Silva, que já é doutor e que ajudou a organizar também o arquivo. Desculpe, tem te atrapalhado. Está desligado. Fala aqui, ó. Fala aqui, Carmen, fala aqui. Ele falou para falar aqui. Fala aqui. Da importância dessa memória, né, formidável, notável, para a construção da história da educação brasileira, eu me sinto especialmente tocada. Né? Aperta o botão azul. Porque são experiências que não só foram destruídas precocemente, mas também foram ocultadas, né? Ocultadas durante muito tempo e que continuam sendo ocultadas. Né? Na história da educação, da Faculdade de Educação, nós tentamos, algumas vezes, agora na comemoração dos nossos 50 anos, né? Fazer algumas rememorações de episódios não tão felizes e de outros mais felizes, mas que possibilitariam uma visão, né, mais profunda, mais próxima da realidade daquilo que somos.
e do patrimônio que nos foi legado. Porque, apesar dos pesares, a gente conseguiu imprimir uma trajetória muito importante na Faculdade de Educação, tanto em defesa da escola pública, em defesa da ciência, do conhecimento, desse conhecimento que a gente chama pedagógico, que é inseparável da política. Então, nós temos uma marca. E, recentemente, nesse momento histórico, nós estamos incorrendo o risco, né, de ultrapassarmos a nossa própria identidade. Ultrapassar, no que eu digo, é a negação, é entrarmos em outro caminho. A professora Carlota conhece esse problema, a gente tem discutido muito a questão da cátedra, e a questão do projeto da BNCC, da reforma do ensino médio, da BNCC Formação, como é que isso tem incidido sobre a formação dos professores, sobre a situação, a condição social dos professores, quer dizer, da escola pública, né? Então, é um momento difícil, né? E, nesse momento difícil, eu me lembrei também, e você conhece também bastante bem, a Ângela, mais do que nunca, do vocacional. Porque, quando você diz, nós tivemos salas de experimentais no colégio de aplicação, né, significou a junção ali de um currículo integrado das ciências, né, humanas com as ciências mais duras, biológicas, física, química, biologia, a ciência da natureza, né, foi um salto qualitativo, né, uma experiência que o vocacional também implementou, mas aí direcionado com a questão do trabalho, com a questão da integração mais, da formação humana integral, né, na linha aí que nós defendemos até hoje e que vai ter uma incidência sobre as diretrizes curriculares nacionais que nós conseguimos imprimir no governo Lula. E que ficou na gaveta, porque os estados eram diretrizes, né? Então, quando eu ouço hoje que nós não temos projeto, eu fico extremamente preocupada. Porque nós temos projeto. Projeto que nós implementamos, experienciamos, tivemos que interromper de forma forçada, violenta, retomamos, tivemos a resistência nos anos 70, tivemos a resistência nos anos 90, né? E temos um legado que houve mudanças no governo Lula, mudanças importantes, como ProEja, ProEja-FIC, as diretrizes curriculares do ensino médio. Quer dizer, nós temos projeto de currículo integrado que a gente chama de formação humana e humanizadora, que dialoga com a economia, que dialoga com o mercado, mas não é subordinado ao mercado. Então, eu já vi companheiros de luta disseram, não, nós temos que parar de falar que temos a educação, que a direita que está... Não, entende? O que restou da educação foi implementado pela ultradireita. É a ultradireita, pelas organizações empresariais, é o que restou, é o que eles implementaram, que vem do Fernando Henrique, mas agora eles aprofundaram a destruição. A mudança neoliberal na educação é uma coisa espantosa. Ela é apropriada pela lógica dos professores, mal, bem, está na escola. Então, né, eu digo, nós temos a nossa experiência, nós temos o nosso projeto. E é um projeto, como você disse, é o colégio de aplicação, são as escolas vocacionais, os ginásios vocacionais, são o que vem lá de trás, que vem da luta do século XIX. É uma coisa importante isso. E que vem dos movimentos populares. Não é um iluminado que tira do bolso, nem um intelectual, é construído coletivamente. Isso é uma coisa também que as pessoas têm que se apropriar, né? Dessa ideia de que o movimento social, as classes populares, os trabalhadores, desde o século XIX, das suas associações, e a Comuna de Paris. Desculpem eu falar na Comuna, mas a Comuna de Paris. Né? Então, eu estou falando isso porque está aqui na minha garganta. Né? Então, eu quero lembrar que a Comissão de Direitos Humanos, e depois a Comissão da Verdade, aqui na USP, levantou os nomes dos meninos que foram mortos do colégio de aplicação. Que nós temos uma história muito tenebrosa nessa universidade, que a Comissão da Verdade levantou. Mas a Comissão da Verdade levantou, né?
e foi engavetado pela Dilma, não porque ela quisesse, mas porque ela foi impedida, naquele momento histórico, pelos militares. Houve um constrangimento forte no governo. E o que está acontecendo agora? As notícias de que aquela maluca lá da ministra Damares, ela disse que vai pegar a documentação que eu, lá no IEP, lá do movimento da oposição sindical, tivemos contato, mas não conseguimos salvar aquilo. Então, são não sei quantos documentos, não sei quantos milhares de documentos da ditadura que eles querem jogar fora. Está lá, agora, essa notícia. Eu vi. Então, como que a gente vai fazer? Como é que a gente vai impedir isso? Então, as coisas são, parece que desligadas, mas não são. Eu espero que o Lula ganhe a eleição, o presidente Lula consiga ganhar a eleição, para evitar esses grandes males piores. E nós vamos ter que lutar muito, muito, para que ele possa governar. Essa que é a nossa realidade. Né? Eu não tenho ilusões nenhuma. Né? Então, eu só estou dizendo que vai depender da população brasileira, organizada, né? E do Congresso Nacional que a gente tiver. Mas impedir essas barbáries, por exemplo. E pedir e conseguir que justiça e reparação tenha nesse país. Que eu estou esperando até hoje, eu estava pensando outro dia, a nossa vida inteira, da minha geração, nós passamos na ditadura, ou lutando contra ela, né, antes, ou sofrendo o tempo todo, ela ir lutando, reagindo, e quando a gente tenta fazer resistência, a gente conversa a construir, vem o trator da violência de novo e destrói o que nós fizemos. Quer dizer, é uma coisa maluca, de deixar qualquer um louco. Né? Aliás, se você quiser uma técnica de tortura, de cabelo branco, é fazer isso. Você planta, aí vem o trator, destrói, você planta de novo. Né? Então, eu acho que desculpem o desabafo, mas esse é um momento decisivo na história do nosso país. Então, é isso. Obrigada. Então, podemos encerrar por aqui. Só lembrando que essa documentação é extremamente pertinente, nos mostra que na escola pública foi possível, sim, ter qualidade no aplicação, no vocacional, no experimental da Lapa, em inúmeras experiências pelo Brasil, que me fez lembrar também que também está aqui a documentação do Centro Regional de Pesquisas Educacionais, quando o Anísio assumiu a direção do INEP, né, e criou o Centro Brasileiro, e, na sequência, os centros regionais, e ali foi destacada a atuação de professores como Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Luiz Pereira, Maria Alice Forac, que tinham uma interlocução forte entre o centro e a Faculdade de Educação também, que foi transferida para a cidade universitária pelo professor Laerte, em 1970, quando criada, um pouquinho antes, ainda era o Departamento de Educação, ela já veio para cá, facilitando esse trânsito, e ali a discussão central era justamente colocar a educação a serviço da população em geral, das classes populares, e a discussão por quais as dificuldades das crianças periféricas para aprender. Não se referem a problemas cognitivos, e sim a problemas sociais. Né? Então, tudo isso vem à memória, as fontes primárias são fundamentais para que a gente conheça a nossa história, a história do Colégio de Aplicação, da Faculdade de Educação, da universidade, e também para reflexão sobre o momento que nós vivemos hoje, realmente gravíssimos, né? Lembrando de toda a atuação do empresariado nacional, transnacional, dos think tanks, né? Que tem uma atuação fortíssima visando interferir na política educacional dos países, e, sobretudo, da América Latina. Eu acho que a gente já avançou bastante na hora, eu queria mais uma vez... que nós temos aqui também no nosso acervo material do ensino vocacional, né, com doação minha, da irmã da Maria Nilde, da Olga Bechara, de várias pessoas. Né. O Centro de Memória da Educação tem uma documentação fantástica.
Então, mais uma vez, agradeço aos que ficaram aqui até esse horário, a todos os componentes da mesa, né? E vamos comer um bolinho, estão todos convidados.